Tem mulher que nunca foi escolhida para nada. Não foi escolhida na escola, pelo pai, pelo marido. Não foi escolhida pela vida, mas foi escolhida por Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já amou alguém e não foi amada de volta? Você já fez de tudo por alguém e mesmo assim te olharam como se você fosse pouco? Então talvez você vai entender o que Lia sentiu, porque ela era essa mulher, a irmã menos bonita, que foi entregue num casamento sem ser escolhida, aquela que amou sozinha, a que foi ignorada, comparada, deixada de lado. Se você é essa mulher, que sempre foi a segunda opção, que foi comparada a outras, e sempre teve que lutar por um pouco de atenção, então essa história é para você. Hoje eu vou te contar sobre uma mulher da Bíblia que conheceu a rejeição de perto, mas Deus mudou a história dela, e eu creio que pode mudar a sua também. Fica comigo até o final, porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar para você mesma do mesmo jeito. Lia era mulher de Jacó, mas quem ele queria mesmo era Raquel. Dói, né? Ela tinha o corpo dele, mas não o coração. E por muito tempo, ela tentou ser vista, ser querida e provar que era o suficiente. Filho após filho, esperava o momento em que ele finalmente a olharia diferente. Mas isso nunca aconteceu. E isso machuca, porque amar sozinha é uma das dores mais cruéis que existe. Você também se sente assim? Talvez você pode não se sentir assim em um casamento, mas pode se sentir assim em um relacionamento familiar, de trabalho, de amizade, ou até com você mesma. Ou também esteja lutando para ser vista, ser escolhida e ser amada. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Deus te vê, e Ele viu Lia também. E essa história vai te mostrar como uma mulher que era descartada aos olhos humanos se tornou fundamental aos olhos de Deus. Então fica comigo até o final, porque talvez a sua história esteja prestes a mudar também. Lia não escolheu viver a história que viveu. Na verdade, ela foi usada num jogo de interesses familiares. Lia não era a mulher que os homens escolhiam. Ela era a irmã mais velha, mas era a menos bonita. A Bíblia diz que seus olhos eram sem brilho, enquanto sua irmã Raquel era formosa, linda, encantadora. E quem foi que Jacó se apaixonou? Pela Raquel. Claro, quando Jacó se apaixonou por Raquel, sua irmã, ele trabalhou 7 anos por ela. Mas no dia do casamento, o pai das duas, Labão, enganou Jacó e entregou Lia, porque, segundo a tradição, a irmã mais velha tinha que casar primeiro, e Lia era a mais velha, e obrigada a ser esposa. Sim, Lia foi entregue como um objeto, como alguém sem escolha, como se ela não tivesse valor. Ela se deitou com um homem, mas não era amada. Imagina como foi acordar ao lado de um homem que nem queria ela, que ficou desesperado quando viu que tinha se casado com a mulher errada. Jacó ficou irado. E o que ele fez? Reclamou com o sogro. Aceitou trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E dias depois, ele se casou com Raquel, a mulher que ele amava de verdade, a irmã bonita, a queridinha. Lia viu tudo. Viu seu marido olhar com amor para outra mulher, enquanto olhava para ela com indiferença. Estava casada, mas era como se estivesse sozinha. Lia se tornou apenas a outra, a mulher que morava na mesma casa, tinha a aliança no dedo, mas não tinha um lugar no coração dele. E assim foi a vida de Lia, um amor não correspondido. Mas mesmo assim, ela insistiu. Talvez como você tenha insistido. Em algum momento da vida, toda mulher já foi Lia.
Já se sentiu inferior, esquecida e fora do lugar. E a dor de Lia não era só porque foi rejeitada por um homem. Era porque ela sentia que nem Deus a amava. Mas o que acontece depois é uma das coisas mais lindas que a Bíblia revela. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu o seu ventre. Deus a viu. Deus ouviu sua dor e lhe deu filhos. Enquanto Raquel continuava estéril, Lia gerava sonhos, gerava promessas. Lia tentava conquistar Jacó dando filhos a ele. E a cada filho que nascia, ela esperava que o coração dele se voltasse para ela. Agora ele vai me amar. Ela dizia. Mas ele não amava. E a dor de Lia era dupla. A de não ser amada. E de ver a outra ser escolhida todos os dias. Você já passou por isso? Já se sentiu como a última opção? Já teve que sorrir enquanto o coração estava em pedaços? Se sim, deixe um comentário aqui embaixo com uma palavra que resuma o que você está sentindo hoje. A sua luta pode ser tema de uma próxima história. E eu quero orar por você. Mas voltando a Lia. Um dia, ela parou de esperar algo de Jacó. Ela entregou seu coração para Deus. E quando seu quarto filho nasceu, ela disse: dessa vez, eu louvarei ao Senhor. Ela parou de lutar pelo olhar de um homem e passou a buscar o olhar de Deus. E foi através desse filho, chamado Judá, que nasceu a linhagem de Davi. E muitos anos depois de Jesus, você entende o que isso significa? Deus pegou a mulher que foi usada, rejeitada e ignorada, e fez dela a mãe de uma geração real. Isso não é lindo? Lia pode não ter sido a escolhida por Jacó, mas foi a escolhida por Deus. A rejeitada que foi escolhida por Deus. Me escuta com atenção. Talvez você também se sinta como Lia. Esteja num relacionamento em que se sente invisível, que nunca foi escolhida por ninguém, ou sempre foi a segunda opção. Talvez viva um casamento em que você se sente sozinha mesmo dormindo do lado de alguém. Você tenta chamar a atenção, faz de tudo, se arruma, se cala, engolindo as dores, mas a sensação é de que você é transparente. Ou então, quem sabe, você é aquela mulher que sempre cuidou de todo mundo. Dos filhos, dos pais, do marido, dos amigos. Mas quando você precisa de alguém, olha para os lados e não tem ninguém. Talvez nem seja questão de relacionamento, mas de autoestima. E aí vem aquela voz baixinha, maligna, mas insistente, dizendo que você não é bonita o suficiente, que nunca vai ser amada de verdade, que sempre vão preferir outra no seu lugar. Você olha no espelho e não consegue se enxergar com beleza. Só consegue ver defeitos, falhas, fraquezas. Mas hoje eu quero que você guarde uma verdade no coração e ouça uma outra voz. A voz que chamou Lia para um propósito que nem ela acreditava ter. A voz que diz: você é escolhida. Eu te vejo, te ouço e te escolho. Você é escolhida de Deus. Enquanto o mundo escolhe a Raquel, Deus está olhando para Lia. Enquanto as pessoas buscam o exterior, Deus busca o coração. Agora quero te convidar para orarmos juntas. Fecha os olhos um instante, ou então mantém eles abertos, mas abre o coração. Deus está aqui. Ele não é como os homens que te ignoram. Ele não é como as pessoas que só te procuram quando precisam. Deus te conhece. Deus te vê. E Ele ouve até os teus silêncios. Ore comigo assim: Senhor, eu não entendo porque eu me sinto tão pequena às vezes, tão rejeitada, tão escondida. Mas hoje, eu escolho crer que o Senhor me escolheu. Mesmo quando os outros não me veem, o Senhor me olha com amor. Me ajuda a parar de buscar valor em lugares errados. Me ajuda a descansar no teu amor. Me abraça hoje, Pai, e me lembra que eu sou tua filha, valiosa, escolhida, amada. Assim como o Senhor transformou a história de Lia, eu creio que também vai transformar a minha. Amém. Agora ouve o que eu vou te dizer.
Se ninguém nunca te disse isso na vida, eu tô aqui para te dizer: você é amada. Você é importante. Você não foi um erro. Você é a resposta de Deus para essa geração. A sua dor não vai ser em vão. A sua lágrima não cai no chão sem propósito. A mesma mão que tocou o coração de Lia tá tocando o seu agora. Não desista. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixa um comentário aqui dizendo: eu escolho crer no amor de Deus por mim. Eu vou orar por cada uma de vocês. E não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui é lugar de refúgio para mulher que já cansou de lutar sozinha. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz. E lembre-se, Deus escolheu você.